Bom dia, mais uma vez estamos aqui para a TPC de Ciências Humanas. Eu sou Michela Espina, responsável pela pasta de Geografia e também pelo Conviva. Agora com vocês, a Mônica Padial. Bom dia a todos, eu sou a Mônica Padial, PCNP de História e de Diversidade. Nós estamos hoje aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Um bom trabalho a todos. Tomé? Olá, bom dia. Eu sou a Ana Tomé, PCNP aqui de Programas e Projetos, também aqui com as meninas de Ciências Humanas, e estamos aqui juntos para mais um trabalho. Então, vamos para mais um dia. Bom, nós vamos hoje dar continuidade ao tema, né, sobre a questão, a abordagem do ensino híbrido. E hoje a gente vai considerar a questão das múltiplas inteligências. Então, pensando aí na questão que nós hoje estamos na terceiro encontro aí dentro desse tema, né? A gente tinha comentado com vocês lá no início que a gente ia priorizar, né, trabalhar aos poucos essa questão, e hoje a gente vem aí com uma proposta de, como vocês, né, até comentaram em algumas devolutivas, de verificar como isso acontece em relação aos planos de aula, às atividades que a gente vai desenvolver na escola. Aí, para começar, né, aqueles combinados que sempre nós fazemos, que é em relação às anotações, é interessante, né, como a gente desde o início comentou com vocês, e a gente percebe que alguns de vocês, né, anotam essas situações que vocês às vezes levantam e que depois vocês conseguem trazer isso para a gente nos formulários, alguns colocam lá no blog, outros colocam, né, nos comentários lá do YouTube. Então, anotar as dúvidas, as observações, e aí, como eu falei, dentro do que for possível, aí, a devolutiva no YouTube, no blog, e, lógico, no formulário, vocês sempre têm feito. A gravação da TPC da D é disponibilizada a todo professor coordenador, então vocês já têm esse hábito, essa rotina aí com o professor coordenador de vocês, no momento aí de ter esse material disponibilizado. Agora a gente vai escutar, nós vamos ouvir uma citação do Braulio, né, para a gente dar início aí a nossa discussão, tá? Vou tirar aqui um pouquinho para a Padial conseguir passar para vocês. Vamos ouvir aí um pouquinho. Padial, deu certo para poder passar? Só um momentinho que vai entrar já para vocês, tá? Peraí, eu vou por aqui. Só um minuto, porque houve um erro Ah, sim. Deixa eu fechar. Porque acho que eu fui compartilhar na hora que você tirou e, e aí deu errado. Sem problema. Só um instantinho. Uma janela. Cancelar. Um saco. Isso que a gente ensaiou antes.
É assim mesmo, gente. É bom que vocês já, né, o pessoal já vai refletindo um pouco sobre o tema. Vamos ver. Começar. Tá vindo. Como é preciso. Quando a vida, Só aumenta. quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Prontinho, meninas. Bom, nós trouxemos, né, essa reflexão. Não tem um período mais propício para isso, né, do que pensar em recomeço, né? Ainda mais nós, né, na escola, nós estamos com essa missão todos os dias, né? Esse recomeço, esse redescobrir, né, esse buscar em cada um o que a gente pode colocar aí de melhor aí dentro do nosso trabalho. A proposta aqui foi tentar fazer mesmo uma reflexão, fazendo com que a gente esteja sempre aberto, né, ao novo, né? Esse ano todo mundo aí se deparou com 1000 situações que foi necessário se abrir mesmo ao novo. E a gente percebe que, por mais que nós estamos aí meio, né, do mês de outubro, mas vem um caminho aí que provavelmente essa redescoberta, o novo olhar, ele vai ser necessário a todo momento. Hoje, né, pensando aí nessa reflexão que o Braulio trouxe, quando a gente pensa em ensino híbrido, e vocês nas devolutivas, né, foram bem claros para a gente, no sentido de tentar desmistificar essa questão que é algo a ser proposto, algo novo, né, algo que nós vamos dar início, né, e a gente percebeu pelas devolutivas que vocês estão aí nesse mesmo processo que a gente, no sentido de perceber que é um processo, né, como aí no objetivo, né, tá aí para vocês, promover essa reflexão quanto ao ensino híbrido, pensando nesse processo permanente, que já foi dado início, né, em várias atividades, várias rotinas que nós temos no nosso caminhar aí, mas que necessita de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele só vai ser possível com essa dinâmica que a gente, né, nós aqui, vocês têm proposto, que é no sentido de estudar, no sentido de verificar o que a gente pode adaptar, o que a gente já fez, o que não deu certo, e a gente pode, né, fazer uma nova reflexão e uma mudança. Né, algumas rotinas, algumas estratégias, alguns métodos, nós percebemos aí durante esse percurso que não cabe, ou que muitas vezes não atingiu o resultado esperado. Então, é possível essa questão da reflexão.
Hoje, a ideia é pensar o quê, né? A gente se pautar na premissa de que educação é um processo de desenvolvimento humano e que ocorre na aprendizagem 360 graus, ou seja, uma aprendizagem ampla, integrada e desafiadora, né? Não tem um período melhor para a gente usar esse termo desafiador. Aceitando que no mundo complexo de hoje a escola precisa ser pluralista, mostrando visões, formas de viver e diferentes possibilidades de realização pessoal, profissional e social, que nos ajudem a evoluir, sempre mais na compreensão, na vivência e na prática cognitiva, emotiva e de liberdade. Ratifica-se, então, a necessidade do processo contínuo de formação do docente através das ATPCs. Né? Esse momento que a gente tem aqui de estudo, e que, por mais que a gente não esteja, né, ao mesmo tempo sintonizado com vocês, mas a devolutiva que vocês dão no momento que vocês estão assistindo, né, seja o pessoal que assiste de manhã, logo que, né, o material ele está disponibilizado e já vai dando a devolutiva ali mesmo no YouTube, e até as pessoas que organizam de uma forma mais sistematizada para trazer isso no formulário, né? Porque no formulário vocês conseguem mostrar para a gente algo que vocês sistematizaram aí enquanto vocês estavam assistindo. No YouTube, no blog, geralmente são comentários, né, mais pontuais. Então, a gente entende que esse momento de estudo, ele é primordial, sempre foi, né, mas agora ele nos desafia com características mais específicas, né, que a gente tem muitas vezes desafios e necessidades urgentes para serem, né, sanadas. Então, muitas vezes, o que antes a gente tinha um período, né, para ir estudando, para se aprofundando, agora não. Agora a necessidade, ela surge aí de uma maneira bem urgente. Bom, nossa pauta hoje, analisar um pouco das inteligências, das múltiplas inteligências, né, e o ensino híbrido. Nós trouxemos aqui, dentro do material que nós estamos estudando, algumas sugestões com plano de aula para a gente conseguir visualizar bem essa questão, né, do ensino híbrido dentro da nossa rotina atual. Bom, aqui sempre a gente coloca para vocês o que foi feito até agora, até é interessante para vocês se organizarem no sentido, né, de buscar algo que já foi trabalhado, de trazer para a gente, muitas vezes, algo que vocês percebam que é necessário, né, aprofundar novamente. Então, né, quando vocês pegam esse material, e aí lembrando, esse PPT ele vai junto com o material, né, de vocês, então todas as bibliografias e o PPT que vocês conseguem se organizar. Então, desde maio, né, a gente vem trabalhando, e nos 3 últimos aí, lá do dia, esse é o terceiro, né, do dia 29/9, 13/10, e hoje, né, para a gente continuar essa questão sobre o ensino híbrido. Bom, aqui tem aquele informativo que sempre a gente coloca para vocês, que são, no caso das formações, a gente está no que corresponde à semana A, que aí a gente tem as 2 ATPCs da DE, e vocês têm todo o percurso aí, né, dentro da quantidade de ATPC que cada professor realiza, né? Isso daí já é claro para todo mundo. A EFAP, junto com a DE e a escola, organiza de uma forma que seja oferecido 7 ATPCs. Agora, lógico, cada professor, dentro da sua carga horária, ele tem uma quantidade, e aí ele organiza de uma forma que ele possa aproveitar todo o material, né? Bom, aí, na sequência, aqui aquela divisão que a gente sempre coloca para vocês, né? Lógico que os professores que estão desde o início, isso já está posto, mas às vezes tem algum professor, né, que está começando agora, ou que muda a carga horária em relação à, né, atribuição de aula, e aí ele consegue verificar qual é a sua carga horária em relação à TPC, tá? Aqui a divisão no caso das semanas, como eu falei, né, da semana A e da semana B, que a gente tem a diferença ali na quantidade de ATPC oferecida pela IFAP, pela DE e pela escola. As habilidades, né, vocês receberam
pelo coordenador, provavelmente, né, semana passada, as habilidades do quarto bimestre, já de uma forma que a gente consegue ir analisando o que o aluno ele precisa recuperar e o que pode ser aprofundado. Né? Acho que já é tranquilo para todo mundo essa questão das habilidades, elas não serem de forma pontual, né? Não necessariamente uma habilidade que é do primeiro bimestre, ela não pode aparecer agora novamente sobre um novo olhar ou com um novo contexto, né? Então, essa reflexão a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente agora, né, que a gente está trabalhando, né, de forma remota, porque muitas vezes para o aluno ele chegar a desenvolver aquela habilidade é mais complicado de forma remota, então a gente precisa fazer essa adequação. Bom, e aqui do documento orientador, que diz respeito à questão de recuperação e aprofundamento. Aí, sobre o programa Recuperação e Aprofundamento, né, vocês já sabem que ele tem atividades específicas para a língua portuguesa e matemática. No caso da nossa área de ciências humanas, a gente trabalha essa questão da recuperação e aprofundamento com as habilidades que, dentro da unidade escolar, vocês ali em grupo conseguem adequar as formações que a EFAP vai oferecendo, né? Então, toda semana, né, no caso, as formações da EFAP, elas têm trazido alguns temas, né, algumas habilidades, aliás, que pode ser que elas coincidam com a necessidade da escola, outras não, e aí vocês vão fazendo as adequações necessárias. Né, como é o caso da nossa TPC da DE também. Né? Como a gente está explorando um pouco mais essa questão do ensino híbrido, a metodologia ela está posta, e aí vocês conseguem adaptar essa metodologia com o que você tem de necessidade aí para aprofundamento das habilidades. Agora a gente vai um pouquinho com a Michela. Bem, depois da Anatomia ter apresentado para vocês o nosso dia de hoje, nós pretendemos trazer para vocês uma mostra, né, um momento em que vocês considerem as múltiplas inteligências. Mas para que isso? Porque, como a Ana Tomé bem disse, nós temos trabalhado a abordagem do ensino híbrido nas 3 últimas ATPCs, né? Essa é a terceira parte. Porque essa abordagem, ela pede uma personalização das atividades, ela pede uma prioridade para o planejamento, não que o planejamento não fosse importante antes, mas agora ele é imprescindível, né? E pensando nessas questões de autonomia dos alunos, pensando nessas questões que consideram planejamentos personalizados para os alunos, como nós já dissemos nas outras ATPCs, né? Então, pensando em tudo isso, nós trouxemos as múltiplas inteligências como algo, como uma teoria a ser considerada no momento em que nós começamos a planejar as atividades conscientemente como ensino híbrido, porque nós já dissemos também que nós 3 já dissemos, né, até em outras ATPCs, que muitas vezes a grande maioria de vocês que está nos ouvindo já trabalha de maneira híbrida, né? Só não sistematizou e colocou esse nome. Né? Então a gente trouxe aqui quem seria o pai, né, desse momento aí das múltiplas inteligências desde a década de 80, que é o Howard Gardner. Então, ele traz dentro do material dele uma fala de que a escola precisa superar o estilo QI. Mas em que sentido essa questão do estilo QI? Né? Lá no começo, né, quando o psicólogo Binet lançou essa mensuração da inteligência, né, que seriam os médios, os medíocres, ou quem teria um QI mais avançado, eles eram medidos apenas com foco na questão lógico-matemática, né? E aí, o Gardner, ele traz um momento em que a teoria dele mostra que os seres humanos, eles têm diversas inteligências,
né? Então, ele diz que a escola precisa superar o estilo QI e não mais enfatizar os testes padronizados, né? Que procuram o quê? O indivíduo medíocre, médio, né? Alguma lei geral. E nós, enquanto seres humanos, a única coisa que nós não somos é gerais, né? Cada um tem suas especificidades. E ele diz também que a escola ela deve priorizar uma visão pluralista, uma visão pluralista da mente, que considere as pessoas com forças e estilos de aprendizagem e conhecimentos diferentes e até contrastantes, né? Por isso que, muitas vezes, né, eu vou ser redundante agora, todos vocês já sabem disso, mas é apenas para contextualizar. Por isso que muitas vezes nós dizemos assim, olha, eu não vejo dessa forma. Aí vem um colega e fala, olha, eu vejo desta daqui. Vem um terceiro e fala, olha, eu vejo dessa outra forma. Mas todos estão falando do mesmo assunto e chegando ao mesmo resultado. São só os caminhos que nós escolhemos que são diferentes, por sermos pessoas diferentes, por termos, despontando cada um de nós uma ou mais inteligências da visão que nós temos do mundo, né? Essas inteligências que nos permitem ver o mundo de forma diferente, mas que nós chegamos ao mesmo resultado. É só a maneira como cada um aprende que é diferente, né? Por quê? Porque cada um tem uma cabeça, um senso cognitivo, as sinapses são feitas de formas diferentes, cada ser humano é único, né? Então, assim, ao se adotar essa concepção de múltiplas inteligências, é inevitável que sejam desencadeadas profundas mudanças na prática escolar, né? Não há uma receita pronta, porém, a gente consegue considerar as diferenças, se nós partirmos da teoria das múltiplas inteligências, né? Olha lá, então, se partirmos do princípio de que nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades, é provável que chegamos à conclusão de que nem todos aprendem da mesma forma, que é o que eu acabei de dizer. Nós estamos enxergando uma mesma atividade com um resultado único. Porém, 3 pessoas observando essa mesma atividade com resultado único usaram diferentes estratégias para chegar ali, porque cada um tem uma inteligência predominante, ou um grupo delas, como vocês vão ver, né? A gente não tem uma só, a gente pode ter uma ou duas que são mais proeminentes. Porém, todos nós temos as inteligências que vão sendo descobertas ao longo do tempo pelos teóricos, né? Começaram com 7, depois passaram para 9, hoje a gente está em 12 aí, então quem sabe quais mais serão descobertas. Então, pensando dessa forma, uma abordagem de ensino que se contrapõe a tudo que é tido como tradicional, continua sendo imprescindível que o professor considere os estudos ligados às inteligências múltiplas. Mas em que sentido? Na hora de planejar. Porque quando eu planejo, oportunizando diversas maneiras do meu aluno chegar a atingir a habilidade proposta, eu estou considerando as múltiplas inteligências, né? E aí, nós resolvemos hoje ter como uma das bibliografias de base esse caderno da TV Escola. Ele traz como título Múltiplas Inteligências na Prática Escolar. Ele foi escrito em 1999 pela Kátia Cristina Stocco Smolli. Ela participou desse programa, que tem diversos materiais, um desses é o que nós vamos usar hoje. Eu procurei de todas as maneiras que vocês podem imaginar o livro, e eu só encontrei ele em PDF disponível aí na internet. Eu não achei, inclusive eu tinha o livro físico, não tenho mais, né, mas a gente vai disponibilizar para vocês, por quê? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais a questão
das múltiplas inteligências na prática escolar é um livro de fácil leitura. Ele é até assim, né, colocando uma visão pessoal aqui, ele é até gostoso de ler, né? Ele é simples, ele é claro, é direto, e foi feito lá em 1999, já pensando numa abordagem híbrida, numa abordagem que priorize o aluno, né, que o professor seja o mentor, o tutor, né, tudo isso foi considerado no momento que ela escreveu, então por isso que nós usamos aí como bibliografia de base para hoje. Acho que a gente pode ir para o próximo. Aqui, nós só elencamos para vocês cada uma das inteligências múltiplas. Então, lá de início, na década de 80, o Howard Gardner, ele colocou a linguística verbal, a inteligência lógico-matemática, a inteligência musical, a inteligência visoespacial, a inteligência corporal sinestésica, a interpessoal e a intrapessoal. De início, essas 7 inteligências, elas foram as primeiras a serem percebidas e teorizadas por ele para rebater aquela visão tradicional de QI. Ou você sabe do jeito que eu estou ensinando, ou não sabe. Ele trouxe aí essa proposta, essa teoria de multiplicidade, de diversas entradas, né? E mais para frente, a partir dos estudos do Howard Gardner, nós temos diversos outros pesquisadores que conseguiram, inclusive, contribuir e incluir outras inteligências. Então, aí, até o final de 2009, nós estávamos aí com 12 inteligências diferentes a serem consideradas no ser humano. Umas mais proeminentes, outras menos, mas todos os seres humanos teriam essas inteligências. Uma delas, que foi acrescentada depois, é a pictórica, que considera o traço, o desenho, o expressar através do desenho, né, tudo aquilo que está sendo interiorizado. Quem conseguiu esquematizar e expor como uma das inteligências múltiplas, essa inteligência pictórica, foi o professor Nilson José Machado. Né? Ele é da USP, ele está aí trabalhando ainda, né? E ele foi uma pessoa que, na tese de livre docência dele, ele considerou isso, né? E está aí, está posto, é considerada até pelo Gardner a inteligência pictórica. Depois, ainda em 1995, nós temos a emocional, do Daniel Goleman, né? Que mais tarde colocou a social, a existencial, que foi o Robert Emmons, que trouxe à luz aí para esse viés a ser considerado, e é considerado pelo próprio Gardner algo inquietante, porque considera algo até no âmbito espiritual, né? E aí, em 2001, o próprio Gardner trouxe a naturalística, que seria a pessoa que consegue enxergar, acima de todas as outras, essa questão ligada ao funcionamento da natureza, à terra, aos elementos atmosféricos, né? Uma pessoa que teria uma visão mais ampla, né? Uma facilidade maior para enxergar essa visão mais ampla da natureza. Então, passada aí essas 12 inteligências que podem ser consideradas, hoje nós vamos nos ater a essas daqui, ó, que são as consideradas pela Katia Smoley no livro que eu falei anteriormente, que é a verbolinguística, a pictórica, a intrapessoal, a corporal sinestésica, a lógico-matemática, a musical, a interpessoal e a espacial, né? Essa aí, esse esquema que a Katia Smoley traz para a gente, é um esquema da teia de conexões que os nossos estudantes e nós mesmos, né, nós enquanto seres humanos, nós construímos das várias inteligências. Então, elas não funcionam sozinhas. E, se vocês quiserem, a gente pode considerar as 12 aí. É que o modelo que nós preferimos trazer para vocês hoje é esse que está posto aí. Ele não considera as 12. Até porque lá em 1999, quando esse modelo da teia foi feito, as 12 inteligências consideradas hoje não eram naquela época, né? Não eram consideradas naquela época.
Mas a gente pode. O importante é que nós consigamos enxergar que é realmente uma teia e elas estão interligadas. E uma pessoa que, por exemplo, tenha proeminente aí a verbolinguística, a inteligência verbolinguística, não quer dizer que em algum momento da vida, por exemplo, a corporal sinestésica se manifeste mais. Depende do estímulo. A questão de considerar as múltiplas inteligências é considerar que nós somos seres que somos construídos através dos estímulos. Então, um aluno que é estimulado de diversas formas, ele pode desenvolver mais ou menos uma inteligência, de acordo com o projeto que ele tem aí para a vida dele, né? Então, isso nós somos capazes de irmos moldando, mas cabe a nós, professores, e lógico, também em casa e em toda a sociedade, irmos estimulando esses estudantes. E lógico, através das nossas aulas, nós vamos estimular mais ou menos, cada um dentro do seu componente curricular, nós vamos estimular mais ou menos esses alunos através das atividades, que é a ideia que nós estamos tentando trazer para vocês hoje. É considerar as múltiplas inteligências para preparar os nossos planos de aula. E desses planos de aula, as sequências didáticas. E dessas sequências didáticas, as sequências de atividades. E dessas sequências de atividades, os roteiros para os alunos, dentro dessa lógica que nós estamos vivendo agora, né? E considerando todo o material que nós temos disponível, o PNLD, o currículo em si, quem tem tecnologia digital disponível, vai considerar também. Quem não, vai considerar, continuar considerando apenas o currículo e o PNLD e algum paradidático, né? Então, é essa consideração das inteligências múltiplas na hora de planejar um plano de aula, né? Ficou cacófono, né? Planejar um plano de aula, mas é mais ou menos isso, pensar um plano de aula considerando a abordagem híbrida, mas não sem considerar as múltiplas inteligências para que ele saia pronto lá no final, né? Acho que a gente pode ir para o próximo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Esse é o slide 18, é isso? Agora, então, a gente vai agora passar para a Mônica Padial. Lá. Então, dando continuidade ao que a Michelle e a Toma estavam colocando, né, é preciso lembrar, né, que a teoria do Howard Gardner, ela é uma teoria neurolinguística e não uma metodologia de aula, né? Então, aqui a ideia é que você, ao escolher metodologias que levem em conta as múltiplas inteligências, mas você não vai ter um modelo pronto de uso das inteligências, das múltiplas inteligências do Gardner, né? E isso é muito comum, na sala de aula, na escola, isso tem que ser levado em consideração. A gente tem inúmeras metodologias que podem utilizar as múltiplas inteligências. O que nós estamos falando aqui hoje é de como usar, né, de como incluir, né, as múltiplas inteligências no ensino híbrido. Na verdade, muito da base do ensino híbrido tem a ver com isso, né, com a ideia de que você vai proporcionar ao aluno um ensino integral, né, partindo, né, vamos um português mais assim, né, das suas facilidades, né, do que ele já tem mais aptidão, que ele tem mais condição, que ele tem mais desenvolvidos, e a partir daí você vai desenvolvendo as outras inteligências. Né? Então, não é ficar, porque o aluno é bom né, tem uma inteligência pictórica bem desenvolvida, que você vai trabalhar com este aluno especificamente só desenho. Não, você parte daí, e a partir daí você vai trabalhando as demais inteligências, até porque as inteligências, como a Michela já colocou, se complementam. Na resolução de um problema, o aluno não vai trabalhar uma só, né? Ele vai iniciar, né, dar o play ali, me fugiu uma palavra melhor com isso, mas ele vai acionar, a palavra que eu queria, acionar diversas habilidades, diversas inteligências, né, habilidades de inteligência, para poder
formar uma resolução de problema. Tá? E a partir daí a gente vai mostrar aqui para vocês umas sugestões de planos de atividade, né, de como é possível trabalhar com os alunos. Como na minha tela aqui está muito pequenininha, eu vou ler aqui no computador. Só um minutinho. Aqui a gente traz para vocês uma ideia de ficha de observação de uso do professor, né? Já que a proposta do Gard diz que o professor tem que conhecer seu aluno para, a partir daí, trabalhar as múltiplas inteligências, né? Não dar só uma única opção, né, de atividade, avaliação com que enfoque apenas um único tipo de inteligência. A gente trouxe aqui uma ficha, é um modelo. Essa ficha, ela é simples, ela também está no livro, no caderno que... Esqueci o nome da autora, que a Michela fala tão bem, né, também está nesse caderno. Desculpa? Katia Smoller. Katia Smoller. Né? E é assim, é uma ficha que você vai preenchendo ao longo do ano letivo, por exemplo. Não é você vai chegar um momento e vai sentar com a aluna na sua frente e vai fazer ela pronta. Não, você vai fazendo ela aos poucos e também não é necessário respostas longas, elaboradas. E a ideia é que você tenha uma noção de como o seu aluno aprende, né? Qual os caminhos que o seu aluno faz para desenvolver determinada habilidade. Então, vamos lá. O que o aluno compreende sobre alguma coisa, né? No que ele tem dificuldade? Né? Se ele tem dificuldade, ele é bom em dança, mas tem dificuldade em falar. Se ele é bom em matemática, mas tem dificuldade em desenhar, né? No que ele mais se interessa, o que traz o interesse do aluno, porque a partir desse interesse você consegue ir desenvolvendo essas inteligências, essas habilidades. Como ele se comunica melhor? Qual tipo de registro? A gente tem falado aqui nos últimos ATPCs, né, de casos que o professor pediu um texto, mas ele se deu melhor fazendo um podcast. O professor pediu um podcast, mas ele se saiu melhor fazendo um vídeo, um texto, um cartaz. Então, o professor a ideia aqui é que o professor consiga dar várias opções, né, nesse sentido, como o aluno se comunica melhor, qual que é a melhor forma para ele, e depois, a partir daquele se dá melhor, daquele tem essa facilidade, essa habilidade, essa inteligência, a partir daí desenvolver as outras. O aluno se percebe no processo, isso é importante, o aluno percebe que ele como um ser que aprende, né, não que é um repositório de conhecimento, mas o que ele aprendeu, o que ele desenvolveu, o aluno consegue fazer isso? Sim, não, como, né, são respostas possíveis. Colaborações, trabalhos em grupos, ele é aquele aluno que tem mais aptidão, mais habilidade, mais de fazer tudo sozinho, fazer ele lá no seu cantinho, ou ele consegue interagir com o grupo, na medida que ele consegue, em que medida ele consegue, em que medida que ele não consegue, né? Como ele se localiza, né? Ele como ser, né? Como espacial, organização corporal, é aquele aluno que é estabanado, é aquele aluno que fica ali no seu quadrado e não se mexe, né? Eles conseguem se localizar bem, ou ele tem dificuldade de localização. Ele consegue explicar verbalmente uma ideia, um conceito, ou ele precisa de outros recursos, né? Quando ele faz isso com mais facilidade, quando ele tem mais dificuldade, né? Então, eu tive, por exemplo, um caso de um aluno muito interessante, que ele conseguiu explicar para a sala o que era feudalismo, uma coisa que eu não estava conseguindo explicar para a sala. Isso lá nos anos 2000, quando eu comecei a dar aula. Ele conseguiu traduzir para
para a turma, né, que era uma turma de noturna, para a sala de aula, ele conseguiu traduzir o conceito de feudalismo de um jeito que eu, como historiadora, não conseguia. Então, esses alunos, quem são esses alunos? Quem é esse aluno? Como é que ele faz isso? Né? Texto coletivo, trabalho coletivo, ele dá sugestões, ele não dá, ele só faz o que é mandado, ou ele consegue impor suas ideias, ou consegue direcionar o trabalho, ou não consegue, né? Qual é essa postura dele? Com relação à música, né? Ele demonstra uma sensibilidade, lembrando que isso aqui é um geral, né? Não é que todo professor vai trabalhar com tudo isso, né? Você trabalha dentro da sua disciplina, dentro do seu conhecimento, mas é um geral que você consegue adaptar para o seu dia a dia de sala de aula. Então, ele tem sensibilidade para a música? Ele não tem? Né? Expressões pictóricas, desenhos, ou até análise mesmo de imagem. Ele tem facilidade? Ele não tem? Ele consegue? Eu tive alunos que batiam o olho numa imagem e falavam, professora, é isso, isso, isso. E tinha alunos que olhavam para a imagem e falavam, mas professora, por que isso? Eu não entendi. Então, é isso que você tem que compartilhar, ajudar o seu aluno a desenvolver. Né? O aluno que tem essa facilidade, você avança com ele. O aluno que tem a dificuldade, você retoma essa habilidade. Tá? Então, onde o aluno partiu, né, o famoso que a gente tem falado do conhecimento prévio, do contexto, o que o aluno já sabe, né, e a partir do que ele já chegou sabendo, do que ele já apresentou para você, você vai mostrando para ele os avanços, né, ou vai acompanhando os avanços que ele tem. Né, se ele começa lá num conceito básico, né, e depois vai aumentando esse conceito, vai ampliando o seu leque de saberes, né? E aí, a partir do que eu sei, que eu conheço dele, que eu sei das habilidades que ele tem, das facilidades que ele tem, das inteligências que são mais inerentes nele, mais presentes, né, no dia dele, o que eu faço para ele avançar? Como eu trabalho para ele seguir em frente nesse caminho, né? E ajudar ele a construir esse caminho, né? E, claro, sempre trabalhando. O que eu posso ajudar os pais a entenderem? Né? Hoje a gente percebe na questão do ensino híbrido, e inclusive do ensino à distância, que essa é uma angústia dos pais, né? Os pais não sabem como agir, mas como eu posso sugerir? Pede para ele ler mais, pede para ele ver mais vídeo, sugere que ele faça tal desenho, né? Sugerir aos pais aí como também ampliar esse leque de inteligências do aluno, né? E a partir daqui, nós vamos falar um pouco das propostas de atividade, de sugestões de roteiros, né? Aqui a gente está trazendo 2 sugestões, mas é sugestão para realmente entender aonde o ensino híbrido e as múltiplas inteligências se encaixam, se casam, né? Como é que é trabalhar com as múltiplas inteligências dentro do ensino híbrido? E como sempre, né, essas são sugestões, né, que são ideias, e aí cada professor, cada grupo de professor, cada unidade escolar, né, verifica o que é ou não possível, né, qual caminho ela consegue percorrer. E aí a gente vai agora com a Tomé, que vai dar continuidade. Eu só vou passar na frente da Tomé um minutinho, só para tá. voltar aqui, que eu acabei esquecendo de falar lá em cima. Que, assim, quando a gente fala da neurociência e fala do Halbert Gardner, né, ele mesmo, na obra dele, ele deixa, que não é esse livro das múltiplas inteligências da Katia Smoley que a gente está usando de base, ela se baseou na obra dele, né. Nas escolas tem, né, nas bibliotecas da maioria das escolas tem os livros dele, né, então, assim, ele deixa bem claro
que não há uma metodologia de ensino das inteligências múltiplas, né? O Howard Gardner, ele não propõe nada direto como metodologia para a educação. As teorias dele fazem parte da neurociência, dos estudos de neurociência, tem relação com as ligações cognitivas, com a sinapse cerebral, tudo isso, mas ele não propõe nenhuma metodologia de ensino baseada em múltiplas inteligências. O que ele propõe assim, que nós utilizemos da teoria dele para que nós consigamos entender o nosso aluno, observar o nosso aluno de uma outra maneira, e aí sim, né, partir para as metodologias. No nosso caso aqui, é uma abordagem considerando o ensino híbrido. Eu vou até citar só um trechinho do que ele diz, que é assim, que não existe uma rota direta entre a pesquisa científica e a prática diária da escola. Por isso que as múltiplas inteligências não são consideradas uma metodologia de prática educativa, mas sim algo que a gente possa utilizar para ir adiante. E agora sim, a Tomé vai chamar o plano de aula, não é isso? Isso. Como a Padial falou, nós trouxemos aqui duas sugestões e quando a gente pensou em trazer essas duas sugestões, é mais no sentido de vocês, né, como a gente, no momento que se deparou com esse material também, gostou de analisar a estrutura, né, a forma de sistematização. Porque o conteúdo, a diversidade de atividades que vocês, né, vão imaginar ali dentro daquele percurso, depende muito, né, de cada escola, do grupo de alunos que você tem. Então, a ideia, quando a gente pensou em trazer essas duas propostas, é justamente nesse sentido, de, né, visualizar uma estrutura, que foi algo que a gente procurou também quando a gente começou a estudar essa questão no caso, o ensino híbrido. A Padial antes, eu até deixei na página que a Padial estava utilizando, que essa questão da ficha, né, de observação, para a gente que trabalha, né, no ensino fundamental, igual trabalhei muito tempo mais com o ensino médio, quando a gente, né, imagina na quantidade de alunos, a gente já pensa uma ficha cada aluno, aí a gente já pensa em 300 fichas, né, ou até mais, dependendo. E isso nos anos iniciais, né, que o professor ele tem uma turma e ali 30, 35 alunos, isso é visível, né? A gente consegue, quem tem essa dinâmica de cruzar com professores dos anos iniciais, essa ficha, não necessariamente dessa forma aqui que está sistematizada, mas essa ficha existe, né? Tem algumas escolas, né? O ano passado que eu acompanhei algumas escolas que faziam até essa troca de dados, né, do professor do 5º ano para o 6º ano, porque isso até o 5º ano é tão nítido, né, para o grupo ali, quando eu digo professor, a gestão, até os outros professores, né, das outras turmas, mas para a gente dos anos, né, do fundamental, anos finais e ensino médio, isso fica num volume até insano. Então, o que a gente, né, conversou enquanto a gente estava, né, estudando aqui esse material, é que muitas vezes na escola a gente tem algumas tentativas, né, disso acontecer, tem escolas que a própria ficha de análise para fechar as notas do bimestre, elas contemplam alguns desses itens, né, tem escola, igual a gente estava comentando, o caderno espelho, né, que a gente conhece, né, por que esse caderno espelho não pode ter esses dados, né, em relação ao avanço ou até as características do aluno, e não somente o lado negativo, como a gente conhece, né, do caderno espelho. Mas são tentativas que cada escola ela tem que ir fazendo dentro do seu perfil. Né? Uma escola muito grande, muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso a partir do caderno espelho. Ela vai criar uma metodologia ali que na reunião, né, num momento ali na TPC, a escola ela tem, né, o seu período que ela pode destinar ali a características específicas. Por que não analisar essa questão do como o aluno aprende? Então, essa ficha, né, não é para ninguém assustar, né?
em pensar no volume, né? Porque é algo insano a gente que tem ensino médio e ensino fundamental. Mas no sentido de, como a Padial bem colocou em cada item ali, o como é importante a gente saber cada um desses itens, como eu falei, não necessariamente com essa estrutura, mas fazer com que você consiga conhecer realmente o seu aluno. E não tem outra forma senão a gente analisar essas várias potencialidades aí que o aluno tem. E muitas vezes as próprias dificuldades que ele tem pode ser um indício ali para estimular uma ou outra atividade. Tá? Então, as propostas que nós trouxemos, elas dão sequência a essa questão, não são do mesmo material, né? Como a Padial falou, a ficha de observação é do caderno, e a proposta, né, do plano de aula é do livro que a gente já comentou com vocês, que é o que a gente tem mais utilizado, que é o do ensino híbrido. Ele traz diversas propostas, né, de plano de aula. E aí, eles fizeram de uma forma que nós tivéssemos contato com planos de aula dos diferentes modelos dentro do ensino híbrido. Lá na primeira reunião que nós fizemos com vocês, eu lembro que a Padial explicou cada modelo, né, do ensino híbrido. E aí a gente sabe que tem aquele por rotação, né? Dentro do de rotação, a gente tem o rotação por estações, a gente tem o laboratório rotacional, a gente tem a sala de aula invertida e a gente tem a rotação individual. Cada um desses, né, os alunos se revezam, né, de acordo com a atividade que o professor propõe, destinando um horário específico ou não. Né? Então, dentro dessas que eu falei, desde a rotação por estações até a rotação individual, é o professor que organiza ali esse roteiro de estudo, passando por diversas estações, né, que são atividades diferenciadas ali, não necessariamente em espaços diferentes, mas com propostas diferentes. Então, às vezes, dentro da mesma sala de aula, eu não preciso ir para um laboratório, eu não preciso ir para um campo aberto. Dentro da sala de aula, eu posso promover ali diferentes estratégias, diferentes atividades que, por grupos, eles vão passando. Né? No caso da rotação por estações, e na individual, ele faz isso de forma individual. Como eu falei, então, no livro, ele traz planos de aula, no caso de vários modelos, para o professor conseguir imaginar ali a sua rotina dentro dessas propostas. Nós trouxemos hoje um modelo que é de sala de aula invertida, porque o de sala de aula invertida pressupõe que a teoria o aluno estude em casa e que na escola eu tenha um momento de discussão, que o professor ali como, né, a gente sempre tem frisado essa questão do professor como quem orienta, o tutor, quem organiza ali esse ambiente. Esse professor, no momento que ele está com o aluno na sala de aula, ele vai promover um espaço de discussão, de esclarecimento, de orientação. Em casa, ele faz a parte de pesquisa, né, que é algo que, sozinho, ele consegue avançar melhor. E, no caso, na análise, né, na elaboração de ideias, ele tem o professor ali como o mediador. Então, vocês têm aí na tela o primeiro plano de aula. Como eu falei, nós escolhemos dois. Um é de modelo flex e o outro é de modelo de sala de aula invertida. Esse modelo de sala de aula invertida, aí eles colocam, né, o nome do professor, a disciplina, que é história, a duração da aula, né, de 50 minutos mais 50 minutos, então ali pressupõe 2 aulas seguidas, e 35 alunos. Na sequência, vocês têm lá modelo híbrido, para o professor destacar quais modelos ele está utilizando. Aqui, hoje, nós escolhemos planos de aula que contempla um modelo só. Mas eu posso, dentro do meu plano de aula, diferenciar, eu posso utilizar mais que um modelo. Né? Então, dependendo aí da duração, né, que eu me organizo ali dentro do plano de aula, eu posso ter mais que um modelo. Nesse caso ali, só sala de aula invertida. Aí o objetivo da aula, né, nesse caso aqui é uma aula de história, o objetivo da aula é identificar e estudar como funcionavam os campos de concentração utilizados no Holocausto. Mas, como eu comentei, a ideia aqui, quando nós preparamos esse material, é que vocês conseguissem visualizar a estrutura,
né? O que vocês têm feito em sala que cabe aqui dentro dessa estrutura. Como a Michela falou, a Pajal também, todo mundo já trabalha de forma híbrida. Só que com essas estruturas que a gente vai visualizando, é lógico que não são só essas desse livro, né? Se a gente pegar aí, existem inúmeros planos de aula dentro dessa questão dentro do híbrido, mas eu consigo visualizar o que eu posso acrescentar, o que eu estou fazendo que tem dado certo, o que não tem dado certo. Então, aqui é um modelo para a gente conseguir visualizar o nosso trabalho e o que a gente pode fazer para que isso seja, assim, aconteça de forma efetiva. Então, ali, né, o objetivo, como a gente já trabalha em plano, conteúdo, e aí entra um item, né, que a gente discutiu bastante, que é essa questão da personalização. Isso é algo que nos nossos planos de aula, geralmente a gente contempla até na metodologia, ali no desenvolvimento, mas não de forma específica, como aparece aqui no plano de aula, com o modelo de sala invertida. Ele coloca ali, o primeiro momento é investigativo, pode ser utilizado para produzir uma primeira compreensão do tema, e em sala de aula, o professor pode orientar os alunos de acordo com o que tiver percebido nesse primeiro momento. Vocês vão perceber que nos dois planos, é quase impossível a gente avançar sem fazer aquela prévia, né, que foi apresentada pela Padial, daquela ficha de observação. Como eu falei, não necessariamente com todos aqueles tópicos, daquela mesma estrutura, mas eu preciso conhecer o aluno, né, não num nível turma somente, né, eu posso, essa turma gosta mais de desenho, essa turma escreve muito bem, tá, mas e o aluno, né? Essa forma individual, por mais que pareça, como eu falei, insano na quantidade, ela é necessária, e é lógico que eu não preciso desenvolver uma ficha para cada aluno lá no primeiro dia, na primeira semana do ano. Ao longo do ano eu vou conhecendo meu aluno, até porque as pessoas elas vão mudando. Né? Então, um aluno que no início do ano a habilidade dele máxima era na escrita, às vezes depois eu percebo que no desenho é melhor. Então, quando a gente fala em ficha, quando a gente fala em plano, fica bem claro que a gente não está trazendo aqui modelos que vocês têm que imprimir e colocar lá posto em sala de aula. Né? Vocês vão adaptar conforme a realidade de vocês, e isso é para isso que a gente, né, vai estudando. Vocês estão estudando aí, a gente estudando aqui, justamente para isso, para conseguir ver o que a teoria traz e que é efetivo ali na prática, e o que eu preciso adaptar, porque na teoria, aonde se estudou aquilo ali, né, foi possível, mas na minha prática não é. Tá? Então, não vai encarar como modelos prontos aqui que vocês têm que imprimir e levar para a vida. Não, são modelos que nós estamos estudando, vocês também vão estudar e verificar o que é positivo e não é. Tá? Ali no último item que ele traz são os recursos. Recurso, tudo aquilo que o professor vai precisar desenvolver na aula. E aí, quando fala em aula, essa aula, quando eu passo uma atividade para casa, essa atividade é contada como uma aula. Então, se esse aluno ele vai precisar fazer uma pesquisa na internet, eu tenho que considerar como a questão da internet. Né? Se em casa ele vai usar o livro didático, eu tenho que considerar como esse um recurso. Tá? Então, quando a gente fala no caso do modelo híbrido, eu estou pensando em toda a situação de aprendizado, seja na sala de aula, seja na biblioteca, na quadra, em casa, tá? Ali, ele separa, então isso é o diferencial para a gente também, quando a gente pega um plano de aula baseado em um modelo híbrido, ele traz essa questão da personalização, é algo que a gente não encontra, né, nos nossos planos, né, no habitual, e ele traz essa questão em casa e na sala de aula, para a gente se organizar no sentido do que o aluno vai fazer em casa e o que o aluno vai fazer na sala de aula. Um questionamento que alguns professores fizeram, né, em outras semanas, era no sentido, né, de como isso funciona na escola, né? A gente aqui está trazendo um modelo pensando do que seria ideal ali dentro de todo mundo com os seus alunos. Agora, é lógico, a gente sabe que
assim que isso se colocar como, né, o retorno das aulas, a dinâmica, né, a rotina, ela vai ser baseada numa resolução. Então, essa questão do como, quantas aulas, né, isso daí a gente depende de resolução. O que a gente trouxe aqui para vocês é a questão do plano. O plano, independente se eu volto, o outro não volta, ele tem que existir, né? Porque se eu permaneço fazendo teletrabalho e o outro volta para a escola, esses dois planos eles vão ter que se equilibrar de uma forma que os alunos tenham todas as maneiras ali no sentido de se desenvolver. E aí é o que traz aí para vocês nessa questão de espaços, né? Então, como eu falei, quando a gente fala em ensino híbrido, eu não tenho que pensar num espaço específico. Eu não preciso necessariamente alterar a estrutura da escola. A escola ela pode permanecer da mesma forma em que ela está, só que eu tenho que pensar que o desenvolvimento desse aluno, o aprendizado, ele vai acontecer com estratégias diferenciadas. Então, ali ele coloca, entende-se por espaço qualquer ambiente que possa ser utilizado pelo professor para a realização de uma experiência de aprendizagem. Então, um laboratório de informática, ok, mas se eu não tenho um laboratório de informática, não vai deixar de acontecer o ensino, ele não vai deixar de ser híbrido porque eu não tenho o laboratório de informática. Né? A casa do aluno, aquele aluno que não realiza as atividades em casa. Então, no meu plano de aula, isso vai aparecer se realmente ele não faz, né? Porque ele não quer, se ele não faz porque não tem acesso, se ele não tem o material. E aí vai aparecer no meu plano esse motivo, né? E aí essa justificativa vai fazer com que a alteração da atividade. Então, se é uma atividade que ele não tem habilidade, é por isso que ele não está fazendo, ou como a Padial colocou lá na ficha, é algum tipo de situação que eu preciso de interferência dos pais, né? Então vai aparecer lá também. Tá? Então, por isso que vocês estão vendo que aquela situação em que eu preciso conhecer meu aluno, ela é primordial quando eu faço esse plano. Porque quando eu faço esse plano, pressupõe algumas situações que eu já vou antecipando. Outras a gente sabe que é inerente ao dia a dia na escola, mas algumas coisas eu já consigo me antecipar. E aqui, novamente, ele traz em casa e na sala de aula a duração, e aí o que é interessante desse plano de aula dentro do modelo aqui do ensino híbrido, que é o papel do aluno e o papel do professor. Então, o que o aluno tem que fazer enquanto o aluno para se desenvolver, e eu, professor, o que eu preciso me disponibilizar, o que eu preciso me organizar para oferecer para que esse aluno se desenvolva da maneira adequada. Então, quando a gente olha ali no papel do professor, né, viabilizar vídeo, analisar os textos, né, organizar os grupos, distribuir as fichas. Quando a gente fala em fichas, né, que apareceu ali na situação anterior, como eu falei, tudo aqui é adequado. Eu não preciso trabalhar necessariamente com fichas. Eu posso trabalhar com o caderno do aluno, posso trabalhar com o livro didático. Né? Então, essa parte de pesquisa, porque o modelo de sala de aula invertida, ele pressupõe que a teoria o aluno vai organizar em casa. Então, se é uma pesquisa, se é uma produção de texto, eu posso diversificar esse tipo de atividade partindo do princípio que eu sei as habilidades ali dos meus alunos. E lógico, né, quando a gente fala em analisar essas habilidades, não é porque o meu aluno ele é ótimo, né, com desenho, que eu vou passar atividade só com desenho. Né? Ele vai ter que se desenvolver da outra forma também, mas no momento que eu vou avaliar, eu consigo entender que naquilo ele tem mais habilidade, na outra não. Só antes de passar para a segunda plano de aula, finaliza aqui com a avaliação, que foi algo comentado bastante por vocês, essa questão, né, do como avaliar aí dentro da questão do híbrido, né? Aquilo que a gente vem sempre comentando com vocês, que todo passo dentro do plano de aula, ele é um objeto de avaliação. Então, o primeiro passo é uma pesquisa. Como o aluno conduziu todo esse percurso aí dentro da pesquisa, ele é um objeto de avaliação para você.
né? O texto que o aluno, né, redigiu, o texto que ele elaborou, ele é um objeto de avaliação para você. Quando eles sentaram em grupo e montaram lá uma apresentação, é também um objeto de avaliação. Então, todos esses itens, quando a gente vai avaliando a cada passo, né, a cada passo ali dentro do plano, você chega no final com todo o percurso analisado. Então, você consegue analisar todo o percurso desse aluno e consegue verificar onde ele avançou, onde ele não avançou. Que é justamente um dos itens, esse último aí, que são os recursos de personalização pós-avaliação. Então, depois que todos esses passos foram trabalhados, eu consigo, com esses dados, avaliar o que eu posso intensificar, o que eu posso organizar para que o processo de aprendizagem ele aconteça de forma adequada. Ali dentro do plano de aula, ele aparece como opcional. Mas se o professor ele fez todo aquele início lá, né, de conhecer o aluno, automaticamente, dentro de cada passo, ele mesmo já vai visualizando o que precisa ser melhorado, né? Melhorado que eu digo, organizado de uma forma que o aluno atinja ali o que é esperado. Tá? Então, quando a gente fala em plano de aula, e aqui, lembrando, nós trouxemos 2, né, dentro dos modelos, né, do ensino híbrido. Mas, como eu falei, dentro de um modelo, dentro de um plano, eu posso trabalhar 2 modelos. Então, aqui dentro do sala de aula, modelo de sala de aula invertida, né, dependendo de como eu vou trabalhar esse assunto, eu posso fazer com que outros tipos de modelo apareçam ali dentro. Tá? A gente vai para o próximo plano de aula. Posso só complementar uma coisa, Tomé? Sim. Você está falando aí do plano, da personalização, né? Eu só queria fazer a ligação que essa personalização, ela tem a ver com as múltiplas inteligências. Então, você vai oferecer para o seu aluno, e incluir aí a avaliação, não uma única maneira de seguir esse caminho, né? Que nem nesse que você apresentou, você está falando da Segunda Guerra, de Auschwitz, o aluno ele pede lá para fazer uma ficha sobre os principais campos de concentração, né? Sobre os principais campos de concentração. A ideia aqui é que o aluno produza uma ficha com as características desses campos. Mas ele o professor não precisa pedir só a ficha. Pode ser desenho, pode ser, inclusive, música, pode ser um Jamboard, né? Pensando aí na questão que a gente está no distanciamento social, eu sempre esqueço o nome daquele outro que a gente usou. Sway, obrigada. O Sway, né? Inclusive no Sway ele pode montar, né, essa estrutura dessa atividade e contemplar as múltiplas inteligências dentro dessa atividade, né? É isso, só para fazer essa ligação desse plano com as inteligências, com as múltiplas inteligências do Gardner. Como a Padial, né, colocou, o importante, né, assim, o que a gente propõe aqui é que vocês observem essas diferenças que esses planos de aula aqui dentro do ensino híbrido trazem para que no nosso trabalho, dentro dos planos de aula que a gente já organiza, dentro do que a gente planeja para as aulas, a gente consiga intensificar, né? Então, quando aparece um item para personalizar, muitas vezes é algo que a gente até faz, mas não sistematiza. E aí, quando você não sistematiza, isso às vezes se perde. Então, quando a gente traz isso aqui, é no sentido de observar um modelo, e aí dentro desse modelo eu observo o que eu posso, né, acrescentar ali no meu trabalho, e o que isso pode favorecer até na sistematização, né? A gente nos registros, muitas vezes, a gente acaba deixando, né, de fora algumas situações, né? Porque na prática a gente conhece, mas não está registrado. E aí, muitas vezes, né, a gente até comentou hoje, um professor que conhece a turma lá há 2, 3 anos, ok, mas um professor que está chegando, muitas vezes, se isso é registrado, esse professor, através dos registros, ele tem um outro caminhar ali,
né? Ele não tem que fazer novamente todo o processo. Aí agora, nós vamos lá para o outro plano, que a Michela vai Vamos lá. analisar. Então, pessoal, depois de tudo isso que nós já conversamos, ficou claro que Opa, deixa eu abrir minha câmera, senão fica uma voz incorpórea aí falando, né? Olha lá. Depois de tudo isso que nós já falamos, é interessante fazer a análise dessas sugestões de plano, né? Porque todos eles passam a fazer um pouco mais de sentido se nós conhecemos a turma. E para conhecer a turma, uma outra sugestão é a ficha de observação, que nós colocamos aí para você daquele outro material, que é o caderno da TV Escola, né, da Kátia Smolli. Esses modelos de plano de aula, eles vieram, como a Anatomia já disse, do outro material de base, que é o ensino híbrido, né? Mas não é só por isso que o planejamento é algo importante na hora de trabalhar esses planos de aula, de construir esses planos de aula. Outra coisa que nós já conversamos com vocês, não só agora, nesse período de distanciamento, mas para quem já vinha participando das nossas outras orientações técnicas, é a questão da inter e da transdisciplinaridade. Então, nesse modelo que nós vamos colocar agora como sugestão para vocês, apesar dele ser considerado dentro do modelo Flex, que nas outras ATPCs nós dissemos que faz parte dos modelos disruptivos e que nós não estaríamos prontos ainda para abordar o ensino dessa maneira, no Brasil isso ainda não existiria, nós estamos sugerindo um plano de aula baseado num modelo Flex, que se considera dentro do modelo disruptivo, porque ele pode ser adaptado. E quando nós analisamos esses planos, nós percebemos que muitos de nós, muitos colegas, já fazem esse tipo de trabalho, né? Mesmo jamais tendo considerado o tal modelo Flex, ou então isso como uma inovação disruptiva, ou seja, cortou com tudo que já existia de tradicional e inovou. Não, esse modelo ele pode ser adaptado e transformado num modelo sustentado, que é o que nós conseguimos agora, que é a proposta que nós estamos trazendo. Então, ali, ó, ele traz para vocês novamente o plano de aula baseado em que tipo de modelo, né? Então, seria o Flex, como eu já disse, o nome do professor, os componentes curriculares. Só que aqui, ó, ele não fez como o anterior, né? Ele deu aí uma gama grande que seria conversar com os professores de física, química, história, geografia, de qualquer série do ensino médio, de qualquer ano. Ele não especifica, o outro ele especificou, olha, do 9º ano. Esse aqui, ele já traz algo assim, que pode ser adaptado para qualquer série ano do ensino médio. E a duração? No outro ele colocava lá 50 minutos. Aqui ele coloca integral. Esse ponto, ele pode ser muito discutível, né? Ele pode ser, a gente pode ver de várias maneiras, mas aqui nós conseguimos entrar num consenso que essa duração integral, ela pode pressupor um bimestre todo, ou um semestre todo, ou um ano inteiro, porque vejam lá, onde está dizendo componente curricular ou disciplina, ele não está colocando diversas, quer dizer que o assunto abordado, ele pode aparecer em diferentes disciplinas e componentes curriculares em tempos diferentes, por isso seria essa duração integral, porque nós conseguiríamos abordar em diferentes componentes curriculares em tempos diferentes, e tudo bem. Sabem quando vocês pegam os cadernos do aluno, do currículo, e falam, olha, em geografia, esse assunto é abordado no primeiro bimestre. Aí o colega fala, não, mas em química eu abordo lá no 4º. Tudo bem, isso não está descompassado. O currículo, ele pressupõe esse ensino espiralado, né? Esse ir e vir, esse revisitar, esse ver sob novos aspectos,
né? Porque nada mais é você tratar um mesmo assunto em física, geografia, história, química, ou até matemática, ou até educação física, do que olhar um mesmo assunto sob diversos aspectos. Porque a gente já sabe, todos nós aqui, né? Nós aqui do lado de cada câmera e vocês aí desse lado, nós todos já sabemos que os componentes curriculares, eles são divididos apenas para ficar didático, porque no fim das contas, tudo é uma abordagem diferente de diversos aspectos de um mesmo assunto, né? Isso é estudar o mundo, isso é trazer o aluno da gente para o mundo atual. Então, talvez seja isso que seja a duração da aula integral, porque eu vou abordando um bimestre, um semestre ou um ano inteiro, né? Depende da forma como eu me planejei com os meus colegas para trabalhar. E se planejar pressupõe conhecer o aluno através de uma ficha de observação, conhecer o material através de um estudo do material, um estudo coletivo dentro da minha área ou inter-áreas, como está sendo proposto aqui. Ok, é difícil trabalhar entre as áreas agora, que eu encontro menos ainda o meu colega, que é de outra área, que não faz a TPC comigo, mas em algum momento isso vai ser proporcionado, né? Aí, foi assinalado ali, então, o modelo Flex, o objetivo da aula, ou vocês podem substituir aí o objetivo da aula por habilidade a ser alcançada, né? Isso pode acontecer, ou habilidades. Foi colocado aí, compreender as diversas implicações por trás da energia nuclear, seu funcionamento e seu histórico. Os conteúdos, né, ou os objetos de conhecimento, chamem como quiser. As formas de produção de energia elétrica, energia nuclear e seus diversos fins. O que pode ser feito para personalizar? Aí é que tá, aí é que entra o olhar do professor ou dos professores que estão trabalhando em cima desse plano de aula. Porque esse plano de aula pressupõe que já foi pensada uma sequência didática, já foram pensadas várias sequências de atividades, e aí surgiu um plano de aula que está dentro de algo maior, que é o currículo, que está dentro, que vai abarcar um roteiro de estudos para os alunos, né? Então, como é que eu vou personalizar? Voltando a pensar nas atividades, considerando as múltiplas inteligências, por exemplo, né? O que eu vou sugerir para esses alunos que, conhecendo eles através das fichas de observação ou de outra maneira que vocês consigam sistematizar na escola para conhecer, mas como é que eu vou pensar essas atividades de uma maneira que eu personalize sem ter que fazer 30 roteiros diferentes, sem ter que fazer 30 planos de aula diferentes? Porque aqui, ó, o número de aula colocado de alunos são 30 alunos. A gente já falou diversas vezes. Para personalizar, eu não preciso fazer 30 planos ou 30 roteiros diferentes. Eu preciso apenas considerar a diversidade, a pluralidade dessa sala de aula. Mas para isso, eu tenho que conhecer essa sala de aula. Então, não é no primeiro dia de aula que eu vou fazer isso. Por isso é tão importante o registro que nós já falamos. Talvez se isso ficasse registrado na escola, não só como um caderno espelho, ou chame da forma como vocês chamarem aí, mas comportamental, também um caderno espelho que aborde os aspectos pedagógicos de cada aluno. Isso me ajudaria a personalizar. Aqui, eles sugerem que, por se tratar de um tema multifacetado, ou seja, que eu abordo em diversas componentes curriculares, as diferentes implicações pode-se permitir ao estudante optar por desenvolver um trabalho final que foque em qualquer uma das áreas estudadas. A gente também conversava aqui antes um pouco de começar a TPC, a Ana Tomé até lembrou de um exemplo que eu imagino que ela vai falar um pouquinho aí para frente, de professores que, em conjunto, eles pensam um trabalho de conclusão, né, onde cada um tem uma abordagem diferente, mas o aluno ele pode escolher se aprofundar em um único assunto, mas isso não quer dizer que os demais professores não consigam mensurar como ele atingiu ou deixou de atingir as habilidades ali propostas, né? O que é interessante aqui na hora de o que pode ser feito para personalizar é como nós já falamos anteriormente também. Não é só porque o aluno ele é bom, você percebeu que ele tem um pendor para a inteligência lógico-matemática, que você só vai proporcionar
atividades para ele que ele consiga desenvolver ali. Não, se você percebeu que ele tem um pendor natural para lógico-matemática, ora, nada mais justo do que propiciar atividades que vão desenvolver outras inteligências que ele não consegue enxergar ainda que ele tem, ou não desenvolveu ainda. Essa é a ideia, porque vocês lembram da imagem da teia? Ninguém usa uma inteligência sozinha, né? E talvez o ensino híbrido, essa abordagem híbrida, chegue para mostrar isso, né? Que a gente consegue personalizar sem fazer um roteiro para cada um. Depois, os recursos, a Ana Tomé já falou bem aí também, que é tudo que for ser utilizado pelo professor para desenvolver esse plano de aula. Então, nesse momento, foi pensada uma aula que conta com tecnologia digital. Ó, a primeira está lá colocada, computadores ou tablets e acesso à internet, porque vocês vão ver que eles rolam aí para baixo diversos endereços de sites, com notícias, com vídeos no YouTube, com filmes, até alguns podem contar com músicas, né? Então, aí você já vê a consideração de diversos aspectos, diversas abordagens que vão permitir que o aluno desenvolva suas múltiplas inteligências aí. Olha, até mapa da Europa com destaque para localização de Chernobyl. Onde é que fica Chernobyl dentro da Europa? Então, assim, são diversas coisas que, se eu não tenho a tecnologia digital, eu posso utilizar o currículo, desde que eu faça um estudo prévio no material do caderno do aluno, desde que eu faça um estudo prévio dentro do PNLD, né, do livro didático ou de qualquer outro material físico que o meu aluno tenha, que a escola proporcionou, né? Então, lógico que eu posso adaptar, e ele vai continuar sendo um modelo flex, porque, na realidade, o que torna ele flex é o plano de estudo. Vejam, o plano de estudo é uma roteirização para o aluno. Olha só, aqui ele vai descrever como é que ele começa, o que o aluno faz primeiro dentro desses recursos, o que ele visita primeiro, o que ele tem que ter estudado já em casa para depois trazer para discussão na sala de aula. Como a Ana Tomé também já disse, nós não temos ainda isso em uma resolução. A gente não sabe quantas aulas eu vou ter presencial, como é que vai ser, como que vai ser a distância, enfim, isso não está posto, mas a estrutura de como pensar já está aí. Né? Então, ele coloca, ó, a aula pode ser iniciada com uma breve apresentação de uma notícia, e aí ele vai discorrendo como é que ele usa esses recursos, né? Eu acho que aqui, para a gente não se estender muito, como a ideia é estudar esse plano a fundo, eu vou pedir para a Ana Tomé passar para a próxima, porque aí ele já vai para os espaços, né? E aí, ele coloca 3 espaços diferentes para a gente nesse modelo flex. O espaço de estudo, que ele coloca lá, observação do plano de estudo por meio de plataforma online e das atividades disponibilizadas, que pode ser, inclusive, o Google Sala de Aula. Mas alguns dos meus alunos não têm o acesso ao Google Sala de Aula. Ótimo, vamos ter que fazer alguma coisa para quando ele for para a escola, para ele já pegar isso, para ele, quando ele estiver no período que ele está em casa, ele trabalhe a mesma coisa, sem estar usando o recurso tecnológico digital como os outros, mas que ele esteja trabalhando no período que ele está em casa, de uma forma que ele possa suprir a falta da tecnologia digital. Depois, ele pensa o espaço para exibição do documentário. Olha lá, observação do documentário O Desastre de Chernobyl, do Discovery Channel. Isso, ele pressupõe que o aluno tem acesso a uma TV a cabo, ou ele tem acesso aos links do YouTube, né, porque ele coloca aí para o professor de geografia. Então, o professor de geografia pode ter participação crucial nessa etapa, informando as consequências sociais e ambientais do evento. Aqui ele já pressupõe que todo mundo já assistiu. Então, você tem um outro espaço que não é a sala de aula convencional, onde esses alunos assistiram esse documentário, né? Ele coloca o tempo disso daí. Aí ele coloca o papel de cada um, né? O papel do professor
é esse que está aí, que é chamar a atenção para os pontos que o aluno já viu, obedecendo o papel dele. Ah, mas tem aquele aluno que não faz nada. Sim, mas numa sala de 30, a gente não tem os 30 que não fazem nada, né? E considerando essa teoria das inteligências múltiplas, alguma coisa que eu estou proporcionando ali dentro daquele plano de aula, daquele roteiro, vai chamar a atenção dele, né? Se o aluno é sinestésico corporal, aquele que está sempre te pedindo para varrer a sala de aula, para sair, alguma coisa ali que tenha mais movimento, que envolva mais o corpo, vai chamar a atenção dele. Algo que seja mais musical, vai chamar a atenção do outro. Algo que envolva cálculo, vai chamar o lógico matemático, ou não. Algo que envolva encaixar as ideias. Então, é um leque muito grande do que é o papel do professor e do que é o papel do aluno. Mas o básico, necessário imediatamente, a gente sabe. Acho que a gente pode ir para o próximo. Aí, ele tem o terceiro espaço proposto, é o grupo de discussão. Nesse momento, ele coloca debate e reflexão sobre a importância da energia nuclear. Para debater, eu pressuponho que nós estamos juntos, seja numa sala de aula virtual, seja numa sala de aula física, tradicional como nós conhecemos. E aí ele coloca como papel do aluno, ler notícias online, refletir e debater sobre energia nuclear. O aluno já fez isso sozinho, o ler notícias online. O que ele está em grupo com a tutoria do professor, com o monitoramento, com a curadoria do professor, é o debater. De novo, ele chama a responsabilidade para o professor de geografia, que pode apresentar questões que instiguem as discussões e debates sobre como a energia nuclear, em suas duas formas, ainda representa motivo de disputa na diplomacia global. Ele pode chamar atenção para as questões ambientais, como já foi dito lá atrás, trazer isso para frente, e depois fechar essa discussão. No momento que esse professor fecha essa discussão, ele não está impondo a vontade dele, ele está amarrando as pontas trazidas pelos alunos. Só que ele já tem que ter pensado tudo isso, né? Esse caminho não pode ser algo natural, foi aparecendo, foi acontecendo. Não, isso tem que estar dentro de um plano. Por isso é importante considerar esse modelo para construir o de vocês, né? Como a Ana Tomé já disse, não é engessado, ninguém vai sair imprimindo isso aqui e colocando no diário, né? Mas é uma sugestão de organização. Por fim, ele traz a avaliação, que é recurso imprescindível também dentro de qualquer abordagem. Mas aqui, mais do que nunca, a gente tem que pensar a avaliação como processo, né? Como fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem. Se eu considero isso, eu alivio até o meu peso nos finais de bimestres. Sabe, aquela questão de fechar a nota, chamar o colega para fechar a nota junto, porque afinal de contas nós planejamos e fizemos juntos. Tudo que o aluno construiu, eu registrei. Por isso o registro é tão importante, né? Porque nesse momento da avaliação, eu não fico esperando uma única atividade para fechar, né? E aí ele coloca, eu vou ler só o papel do aluno para a gente não estender muito, né? Como foi sua avaliação da aula? Ele está perguntando isso para o aluno. Como o aluno avalia tudo que ele passou? A autoavaliação. Mas para isso a gente tem que ter registro. Isso já tem que ter sido feito antes, para eu conseguir fechar e considerar tudo, né? O recurso de personalização aqui, ele coloca, a partir dos dados coletados sobre o aprendizado, né, sendo ou não na ficha de observação, o aluno nessa aula será possível personalizar melhor a seguinte, porque a partir do que eu conheço nesse momento, daqui para frente eu sei como é que eu direciono, porque eu já consigo perceber potencialidade e fragilidade do meu aluno, né? A gente pode ir adiante? Eu não sei se a Padial depois vai completar, mas eu só quero fazer só lembrar duas situações, né? A gente trouxe esse plano de aula a partir do modelo Flex, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não interpretar esse modelo, esse plano de aula, como algumas atividades que a gente faz em forma de projeto,
né? Muitas vezes o projeto pressupõe, quando o grupo se organiza, né, quando o grupo de professores se organiza, que as atividades elas vão ser realizadas de forma estanque e que a avaliação ela vai ser feita de forma estanque. Eu, geografia, analiso, fecho. A Padial de História analisa e fecha. Nesse caso aqui, pressupõe um papel equilibrado entre os professores de uma maneira que você nem percebe que existe os 4 componentes. É lógico que é igual ele coloca ali no papel do professor, em alguns momentos o professor de história, ele tem um papel importante, outros momentos o papel de geografia é mais importante, em outros momentos o de física, o de química. Mas eu não tenho, como a gente sempre brinca, né? Eu não tenho aquelas várias atividades que o aluno ele meio que se perde dentro de um projeto. Nesse caso aqui, a gente trouxe esse modelo, como a Michela falou, eu conheço professor que, né, eu trabalhei com uma professora que ela fazia, o aluno fazia um TCC, só que era dentro da disciplina de geografia, só que tinha a participação, né, dos outros professores. Então, o aluno, ele escolhia um tema, e dentro desse tema, durante o ano, né, ele ia tendo essa orientação dos professores dos outros componentes. Então, só tomar cuidado quando a gente vê esse modelo flex, de achar que qualquer atividade que a gente faz no sentido, né, todos os projetos que nós fazemos, eles se encaixam dentro do modelo flex, e não, né? O modelo flex, como a Michela bem falou, ele está dentro de um modelo, né, dentro do disruptivo, que já foi dito que é bem complicado, a gente não tem muito essa prática no Brasil. O livro, ele coloca de uma forma até clara, né? Ele coloca de uma maneira pouco conhecida no Brasil. Por isso que nós trouxemos, porque a gente sabe que alguns professores estão nesse caminho. Ter esse modelo flex da maneira como foi apresentado aqui, a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho mais, né? Muitas vezes você tem 2 professores muito entrosados no sentido de realizar essa proposta de atividades, mas aí um terceiro não está tanto. Então, vamos sempre pensar nesse modelo flex, como a Padial comentou na outra reunião. A gente vai trabalhar para isso, mas posto da forma como está aqui, a gente ainda não tem. Por isso que nós trouxemos esse modelo, para a gente conseguir visualizar as práticas que a gente tem na escola e como que a gente pode ir inserindo novos métodos, novas formas, para que isso chegue da forma como está aqui. Né? O papel de cada professor, ele é muito... ele é colocado de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo de uma forma muito proporcional em cada uma das etapas ali dentro desse processo. Né? Essas etapas, elas são bem direcionadas. Né? É lógico que isso daí, a gente sabe, todos os projetos que nós fazemos, o grupo senta e se organiza, mas a gente ainda não tem essa prática, né, tão organizada, tão sincronizada como foi colocado aqui. Né? A sincronização a gente está buscando. E é por isso que a gente trouxe, para a gente estudar o que a gente pode ir organizando na rotina para fazer com que chegue a essa situação aqui, como foi posta nesse modelo flex, né, dentro desse assunto. Padial, você vai colocar alguma coisa? Eu só vou complementar 2 coisinhas que vocês já falaram muito brilhantemente. A parte do projeto eu ia falar, mas você falou também, então tranquilo, a gente pensa muito parecido mesmo. Ainda bem. Questões aí, só esclarecendo, né? O modelo flex e o modelo rotativo individual, eles são disruptivos justamente porque eles pensam numa escola, basicamente, a grosso modo, sem sala de aula. Né? De forma bem grosso modo mesmo, essa é a ideia. A estrutura da escola é muito diferente do que a gente tem hoje. Por isso a Michela colocou, que a gente já comentou, que ele é um modelo impossível no Brasil no momento. Realmente na rede estadual não tem como. Então, por isso, tomar cuidado na hora de usar o roteiro, mas tomar esse cuidado, como a Tomé pontuou, de não trabalhar como um projeto, né? Porque não é um projeto. O modelo flex pensa que o aluno vai escolher o seu caminho, ele vai escolher tudo,
inclusive as disciplinas que ele vai seguir, né? Então, tomar esse cuidado. E por fim, na questão que a Michela falou da autoavaliação do aluno, do estudante, né? Lembrar que isso é uma construção também do aluno. Num primeiro momento, que o aluno tiver que fazer uma autoavaliação, ele não vai ter, às vezes ele não vai ter a maturidade, o conhecimento, o autoconhecimento para poder fazer a sua própria avaliação. Né? Isso é uma coisa que ele vai aprendendo ao decorrer do seu caminho escolar. Né? Então, a gente não vai chegar que o aluno vai fazer sua autoavaliação, eu não aprendi matemática, né? Eu não gosto de matemática, eu sou burro, não sei matemática. Tem aluno que vai responder isso na sua autoavaliação. Por quê? Porque, na verdade, isso também vai ser uma construção no decorrer da vida escolar. Né? Então, não ficar, o aluno, como é que o aluno vai se apropriar das suas funções? Também é uma coisa que vai ser ao longo do caminho. Você não vai chegar no primeiro dia de aula e falar que o aluno vai tomar esse papel, né, completamente, né, e no letivo da vida escolar, o aluno vai tomando só conhecimento, né? Pode falar. Não, é que cortou o seu som. Não, que seu som deu uma cortadinha, mas tudo bem. Só para te avisar. Tá. Quer que eu retome ou eu volto um pouquinho? Não, tá tudo bem. É que a gente também já... Era só para te avisar, que acabou ficando... O finalzinho da sua fala sumiu. Só que só ponte. Tanto o aluno... Deixa é um processo escolar, não vai dia de aula com o aluno fazendo isso. Quando a gente colocou... Agora é a Tomé, certo? Isso. Até quando eu acredito que muitos professores, né, tenham, né, buscado esse material que a gente tem usado, que é do ensino híbrido, e lá ele aponta mesmo, como a Padial falou, essa questão, né, da gente buscar chegar a esse momento aí, né, de trabalhar dentro de um plano de aula, o modelo flex da maneira como deve ser. Né? Lá ele coloca mesmo essa questão que a Padial falou de salas sem séries, né, que são alunos, às vezes, do sexto, ele trabalha, né, situações lá dentro do oitavo ano, alunos do oitavo trabalham situações dentro do sexto. Por quê? O que diz respeito ali é o percurso dentro de um determinado assunto, né, e não necessariamente a série. Por isso que a Michela colocou que esse pode ser um modelo dentro de um bimestre, dentro de um ano, de um semestre, né, e a gente tem que perceber que quando a gente busca esses materiais, eles consideram a educação no Brasil como um todo. Então, tem algumas situações, né, dentro das particulares, infelizmente, né, que se destacam. E aí, quando aparece, né, ele não pode eliminar o modelo flex no Brasil, mas, infelizmente, para a gente, né, fica algo distante mesmo. E aí, por isso que a gente trouxe, no sentido de vocês visualizarem que não é tão distante assim. Né, ele precisa de um planejamento, precisa de uma sistematização, eu preciso reconhecer o meu papel, reconhecer as minhas fragilidades enquanto professor mesmo, né, no sentido de saber organizar ali em grupo um plano de aula como esse. Né, muitas vezes nós temos dificuldades em juntar todo mundo, né, não só no questão do tempo, mas na questão mesmo de organizar um espaço em que todo mundo consiga chegar ali a uma conclusão. Tá? Bom, aqui a gente tem a divulgação, né, da oitava roda do aprendizado, né, no centro da roda, né, José Pacheco, ele é o educador e idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, que a gente citou, né, dentro dessa questão do ensino híbrido aqui, é uma escola que se destaca, né, no sentido de mostrar como, na prática, acontece esse tipo de aprendizado, de uma maneira que o aluno ele tenha a sua capacidade, né, as suas capacidades priorizadas ali em diversos tipos de atividade. Então, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, na questão da Escola da Ponte, sempre que a gente procura formas diferentes, né, de metodologias, a gente encontra ela como referência.
E aí vai ser um debate público e aberto. No caso, para a gente, como chegou com esse ID aí da reunião, aí se no horário, né, quem for entrar tiver algum problema, como a gente também, se a gente tiver algum problema, a gente vai mandar algum e-mail, né, para quem está oferecendo aí esse momento. Essa associação, ela no caso, tem o Rotary de Sorocaba, então, se no momento tiver algum probleminha, a gente vai acabar tendo que entrar em contato. E aí, o mesmo problema que vocês tiverem, a gente vai ter também. Tá? Provavelmente vai ser uma discussão muito boa no sentido da gente se apropriar dessas práticas e se apropriar desses estudos que a gente não chegar naquela situação, não, a gente não consegue. É difícil. Dentro das características que, né, nós temos, é complicado, mas não é impossível, né? Vocês acabaram de ver aí dentro de um plano de aula que a gente caminha um pouquinho, mas dá para chegar. Bom, o formulário, que daí vai no material, né, que o professor coordenador envia para vocês vão entrar no formulário e a gente sempre fala que essa devolutiva é importante. Vocês veem que ao longo da fala da gente, a gente sempre se refere às situações que vocês vão trazendo lá no formulário e nas mídias, né? Bom, no canal do YouTube, vocês conseguem, né, já ter a notificação do vídeo. Então, né, lá tem o sininho, quem já tem o hábito de ativar para receber notificação. Então, todo mundo que se inscreve, ele tem a notificação ali, assim que o vídeo ele é colocado no YouTube, e dá para você já clicar para deixar agendado para a hora que o vídeo for disponibilizado, você consegue assistir. E no blog, vocês conseguem se antecipar e pegar o material, os PDFs, as bibliografias, vocês conseguem ter acesso a esse material mais rápido, né? O professor coordenador já tem uma logística aí de entregar para vocês, mas lá vocês têm autonomia, assim, para conseguir, né, acessar todo o material. E é isso, gente. Eu espero que nós tenhamos contribuído aí no sentido de vocês, como a gente falou, a ideia hoje foi essa mesmo, conseguir visualizar isso que é real, né, que é aquele da sala invertida, todo mundo faz isso, e esse do modelo flex, que é algo que a gente faz em partes, mas a gente precisa chegar nesse todo para ser considerado um modelo flex, né, assim, para ser considerado um plano de aula ali dentro do modelo flex. Da minha parte é isso, até a próxima. Aí as meninas se despedem de vocês. Tá, então, a gente vai deixar para vocês hoje, eu queria conversar com vocês hoje só mais um assunto. Era deixar 5 palavrinhas que eu estava aqui, enquanto a Tomé estava falando, eu falei, acho que são as palavras aí da TPC, que é o planejamento, depois a sistematização, depois registro, avaliação e o replanejamento. Eu me despeço hoje de vocês com essas 5 palavrinhas que eu acho que resume bem aí o que a gente vem falando nas últimas 13 ATPCs. Até a próxima, espero que tenha sido proveitoso para vocês como foi para a gente, e até mais. Fiquem bem. Também me despeço aqui de vocês, também espero que tenha sido proveitoso. Nós estamos, o crescimento de conhecimento que nós estamos tendo em estudar para preparar esses ATPCs está sendo muito grande, né? Eu espero que esteja ajudando vocês realmente aí na sala de aula, e a gente sabe que o tempo de vocês é limitado, por isso esse intuito da gente trazer para vocês as metodologias, as ideias, né, para facilitar mesmo o contato de vocês com todo esse processo que está ocorrendo, né? E que o ano que vem a gente não sabe como vai ser, mas vai ser híbrido, provavelmente, até sair a vacina, para vocês já irem se planejando, como disse a Michela, para finalizar o ano e para dar o início ao ano que vem. Então, um bom dia a todos e até daqui 15 dias. Tchau, gente. Tchau.